Afinal, vivemos em uma simulação? Uma farsa? E mais sobre horários táticos e livre-arbítrio. Convenhamos que você, hoje, se você tem conhecimento técnico científico avançado para essa época, você consegue colocar toda a informação de um cérebro humano em uma máquina. Um dos poucos despertos entre nós, como o dito santo Agostinho, ele propunha que procura-se o homem na máquina. Então ele dividiu homem e máquina. Aí podemos fazer uma linkagem com o fato de haver um criador e uma criação. Percebam, sem a ilusão da diversidade, gente, vocês não encontrariam de maneira nenhuma um eu pessoal em você. Não teria como identificar uma individualidade sem ter uma comparação. Então você já vai entender por que existe um criador e uma criação. Com você acontece o mesmo. Percebo que na nossa era dita moderna, já criamos equipamentos como, por exemplo, o óculos 3D, aqui tem uma representação, em que você crê estar dentro de um jogo. Isso já prova de forma tangível que isso é possível. Você não vê seu corpo. É diferente daquela falta de forma de uma experiência consciencial. Você sabe que está ali, você sabe que tem outros corpos. Na simulação, não. Você simplesmente se esquece das suas partes. E você consegue colocar no computador quase um sentimento humano. Por exemplo, teve uma robozinha que foi destruída alguns anos atrás. Não me recordo agora o nome que deram para ela, porque ela já estava quase que desenvolvendo sentimentos humanos, ficando autônoma. Teve que ser destruída, porque acreditaram ser perigoso. Aí você pode fazer uma analogia, usar bem essa cabeça e entender por que a gente morre. É uma construção indevida, como a robozinha? Que percebo. Só coloque uma informação, digamos que um gene. Nós chamamos em ciência de FOXP2. Coloque no animal, ele se torna humano, mas continua animal. Foi o que aconteceu com nós. Então, se um robô deve ser destruído porque arrisca um coletivo, você vai entender por que o ser humano morre. Uma vida relativamente curta, 80 anos. Mas também, o próprio Matusalém, bíblico, existiu 900 anos e o que aconteceu depois desse período? Teve que morrer, como um coitado de hoje em dia que só pode desfrutar desse mundo por cerca de 80 anos, ou 8 décadas solares. E se você também lembrar do que você fez semana passada, perceba, gente. Coloque agora na tela da sua mente o que acontece quando você se depara com o que passou. Não parece real. Você já não sente o tato, você não sente o gosto daquele manjar no restaurante, você não consegue ver nitidamente, você não consegue ouvir, muito menos entender. Parece que o ontem nunca existiu como realidade palpável. E percebo que em tudo dá para fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, se você perceber o mundo, o que você pode desfazer? O mundo. Agora tente destruir o universo, você não consegue. Tem experiências importantes que você pode fazer durante as horas de sono, em que você analisa o mesmo, só que de forma mais enfática, no plano dito astral. Esse que a gente vai para o sonho. Se você estiver sonhando lucidamente fora da bolha do sonho que você mesmo cria, ou autocria para si mesmo, as suas impressões de uma vida fictícia, você verá que vai acontecer o mesmo. O corpo astral sendo energético, se você passar a mão astral em um panorama, o que vai acontecer é que o ambiente permanecerá como ele é na íntegra, mas aquilo que pertence ao humano, você destrói, você desfaz. Desculpa os cães, porque eles não têm culpa.
Então, o que faz nos pensar que, né, temos autonomia dentro dessa realidade? Nenhuma. Por exemplo, eu tive um sonho, certa vez, em que eu estava com uma pessoa em uma fotografia. Eu contemplava essa fotografia. O que acontece? Passa semanas, meses, até anos, eu tiro uma selfie com uma pessoa ligada à política, na frente de um mercado local. Quando eu olho para a fotografia, eu digo, isso aqui já aconteceu. Eu já vi essa foto, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque tudo já aconteceu. E a gente não percebe que tudo já está encaminhado. E outra, então onde entra o livre-arbítrio, em que eu possa, né, comandar alguma coisa, ter autonomia dentro dessa minha individualidade? Vou provar para você que você oscila o dia inteiro. E não é por causa daquelas, né, teorias da ciência em que seu cérebro pensa antes que você fale ou age. Isso nada tem a ver com livre-arbítrio, apesar que pode também ser conectada à ideia de não liberdade. Mas temos um fator que só o oriental conhece, que são os momentos táticos. A cada 5 minutos muda o temperamento do ambiente. E você, sendo menor que o ambiente, sendo apenas ente, é controlado pelo ambiente, como você é controlado pelo clima, pela temperatura. E você não vive isso, né, com excelência, você foge. Mas estar fugindo para onde? Para dentro, para fora? Em que parte você se enquadra dentro desse conforto ilusório que nunca se tem nessa vida que se passa? Vamos fazer uma conexão aqui. Você acorda de uma maneira, perto do almoço você está outra, no meio da tarde você está outra, no fim da tarde você já está, por exemplo, hoje, domingo, né, 8 de setembro de 2024, você deve estar bem cabisbaixo, né, apático, que amanhã é segunda e vai voltar tudo de novo. Só que a gente não percebe que os dias são iguais, o que muda são as peças, o tabuleiro é sempre o mesmo. Né? Vai ter um atravessando na sua frente, e peixando amanhã, ou talvez ninguém vai trabalhar e você é um dos poucos e vai para aquela via naquele momento e você vai dar a sensação que tudo está mudando. Não está. As pessoas ainda existem em algum canto. Então percebam, para pegar e fazer uma analogia, e você conhecendo os horários táticos, o hindu conhece muito bem. Nós aqui simplesmente somos o emburrecer do conhecimento que já tinha, universal. Em Akasha, veja, primeiro eu vou explicar. Cada coisa está dentro do seu outro lugar. Como assim? Por exemplo, há o homem na mulher e a mulher no homem. Há a criança no velho e o velho na criança, em potencial. No universo é a mesma coisa. Uma coisa está dentro da outra. Em Akasha, se você fosse pegar um conceito como de fé, no Akasha você tem consciência de fé e acaba nem tendo fé nem crença. Você sabe. Em Akasha, Ar, que seria Vayu, você vai tentar intelectualizar de toda forma a fé. Explicar Deus como uma pessoa, é o que fizeram. Talvez foi nesse horário aí que os poderes temporais das igrejas, das religiões, né, começaram a pensar. Um horário inadequado para isso, porque não pode entrar intelecto dentro da consciência. Em Akasha, Tejas, que seria fogo, seria aquilo de você tem fé, mas tem raiva das outras religiões. É contra tudo que não é dos seus princípios. No Akasha, Apas, que é água, você tem um sentimento, você chora por Deus, você tem pena de Jesus. No Akasha, Prithvi, você quer trazer a religião para as conquistas materiais, que é a pedra, a terra. E você pode fazer essa comparação em todos os outros táttvas que têm os outros táttvas dentro deles. Então você tem livre-arbítrio mesmo? Você consegue, né, vamos dizer, desviar, dar uma escapadela e pegar, pensar por si, sentir por si, ser por si? Não, porque há camadas.
É muita distância frequencial entre uma intuição e uma razão. E muito mais ainda entre a razão e a ação. É por isso que a ciência diz que você não tem livre-arbítrio, porque primeiro o cérebro decodifica, ele não pensa algo que está no sutil e só depois você vai falar e agir. Paz reverencial a todos.